Fala pessoal, beleza? Nesta aula nós vamos começar a entender um pouco a diferença das widgets dentro do Flutter, as stateless widgets, as stateful widgets, e também nós vamos entender o ciclo de vida de uma widget do tipo stateful dentro do Flutter, como que a gente pode usar isso em nossa vantagem no desenvolvimento dos nossos aplicativos. Fica comigo nessa aula. Bom pessoal, então quando nós estamos desenvolvendo um aplicativo em Flutter, sempre que nós vamos criar uma tela, quando nós vamos criar um componente, nós sempre vamos utilizar as widgets. Então no Flutter nós temos basicamente dois tipos de widgets, as stateless e as stateful widgets. Então o que é isso na prática, né? Uma stateless widget, como o próprio nome diz, é porque ela não tem estado. O que significa estado? É toda a informação que você vai apresentar na tela ou que vai ser utilizada pelo Flutter para renderizar algo na tela, beleza? Então, como exemplo, a gente pode citar as widgets de icon button, de text, ou seja, são widgets que elas são estáticas, elas não vão ser dinâmicas, elas não vão ter nenhum tipo de informação que vai ser alterado. Se você, por exemplo, quiser clicar em um botão e mudar o texto, aí você já está falando de uma mudança de estado. Então, em resumo, tudo que for estático vai ser uma stateless widget. E mesmo com a interação do usuário, e nós vamos ver alguns exemplos disso na próxima aula, os dados da widget, aquela informação desenhada na tela, ela não vai mudar. Bom, na sequência, nós também temos as stateful widgets. E aí, como o nome já diz, elas são dinâmicas. Elas são widgets, por exemplo, como o text field, o checkbox, um radio button, um slider, ou seja, são widgets que, independente da interação do usuário, você vai ter uma mudança de estado ali apresentada para o usuário. E essa mudança de estado faz a tela ser alterada também de forma dinâmica. Então, por exemplo, um slider. Se você clicar no slider e arrastar, esse slider ele vai redesenhando a tela, mostrando o progresso desse slider para o usuário. Da mesma forma, um checkbox. Imagine que você tem ali o quadradinho do checkbox. Quando você clica, né, quando você faz o toque com o dedo, ele vai marcar o checkbox com o status true, ou seja, que está checado. Então, existe uma mudança no estado e com isso, obviamente, ele vai redesenhar a tela. Então, basicamente, a stateful widget ela vai manter o estado e vai redesenhar a interface a partir das atualizações nesse estado. E essas atualizações, como eu falei, elas podem ocorrer pela interação do usuário ou em decorrência de alguma mudança de dados. Então, por exemplo, você tem uma atualização no banco de dados e essa atualização pode fazer com que a interface ela seja redesenhada. Mas no fundo, pessoal, o que é o state? Então, o state, né, ele é um estado. Então, basicamente, vai ser alguma informação que a stateful widget ela vai manter. Então, quando há uma atualização nesse estado, nesses dados, você precisa, como programador, informar ao Flutter usando o método, por exemplo, setState, para que o Flutter ele possa chamar o método build novamente. Lembrando que nós vimos nas últimas aulas que o método build ele vai ser responsável então por redesenhar, né, e também para desenhar toda a interface para você ali que você está especificando, né, dentro desse método build. Então é possível também você sobrescrever alguns desses métodos para que haja essa renderização, né, de forma mais programática. Você pode se aproveitar desses métodos, que são métodos do ciclo de vida de uma stateful widget dentro do Flutter. Então vamos olhar mais a fundo o que é essa stateful widget. Então uma state widget, ou seja, um objeto state, pessoal, ele vai ter alguns métodos que podem ser muito úteis durante o nosso desenvolvimento. E eles fazem parte, então, do ciclo de vida de uma widget dentro do Flutter. Então, o primeiro método, né, a primeira função que o Flutter executa na criação de um estado é, então, o createState, que basicamente, então, é para inicializar, né, instanciar o estado dentro de uma widget, né, dentro do Flutter. Na sequência, nós temos o método initState. Esse método é bem interessante porque ele é chamado uma única vez na criação da widget e você pode sobrescrever esse método para então você utilizar inicialização de propriedades, se conectar a um banco de dados ou uma API.
Então esse método ele é bem interessante para essa situação. Na sequência, o Flutter ele vai chamar também o método didChangeDependencies. Ele vai verificar se objetos que estão dentro dessa widget, né, por exemplo, dependências que foram inseridas, instâncias de objetos que foram passados como parâmetros, se eles estão atualizados. Então, esse método ele sempre vai ser chamado na criação para verificar se esses objetos eles estão instanciados, né, e atualizados de forma correta. Feito todas essas checagens, nós temos então o state, que é o nosso objeto de estado. Tendo esse objeto, o Flutter então chama o método build e cria então a nossa widget. Na sequência, pessoal, tendo essa interface renderizada, ou seja, desenhada na tela, se nós quisermos fazer alguma alteração nessa tela dinamicamente, nós precisamos então mudar o estado. E é por isso que o Flutter ele utiliza esse conceito que a User Interface ela vai ser mudada em função do estado. Ela vai ser sempre atualizada em função do estado. Então, o que isso significa? Que para a gente alterar a tela dentro de uma widget, nós sempre precisamos invocar o método setState, e ele é responsável por alterar o state, e o Flutter, então, tendo uma mudança no estado, né, no state, ele vai chamar o método build novamente. Dessa forma, ele vai complementar esse ciclo de atualização da interface. Também, pessoal, existe um método que é o didUpdateWidget. É um método que o Flutter ele vai chamar quando existe uma atualização, ou melhor, para verificar, né, se existe uma atualização na widget Py. Imagine que você tem uma widget Py que está chamando a filha. Então, se existe alguma mudança de configuração nessa Py, a filha tem que chamar o método build novamente. Então, quando há essa atualização, o Flutter chama esse método didUpdateWidget. Tendo a widget também rodando, você pode chamar o método, aliás, o Flutter, né, ele vai chamar o método deactivate. Esse método ele vai ser chamado quando a widget ela é removida da árvore de widgets. Por exemplo, quando você está na página A e você navegou para a página B. Então, a página A ela ainda pode ser ativada, por exemplo, quando o usuário voltar para essa tela A. Então, ela não é destruída, mas ela permanece apenas desativada. E por último, nós temos o método dispose, e ele sim vai ser chamado quando o state ele for removido permanentemente da árvore de widget. Então, pessoal, nessa aula nós vimos rapidamente as diferenças entre as stateless widgets e as stateful widgets e aprendemos também sobre o ciclo de vida de um estado dentro de uma aplicação Flutter. Na próxima aula nós vamos ver com prática mesmo como que a gente pode utilizar esses métodos e qual a diferença prática de uma stateless widget e uma stateful widget.